Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vai a sua vida cristã? Às vezes nos encontramos perdidos na nossa caminhada cristã simplesmente por não saber o plano de Deus, não saber a inteireza do plano de Deus, a sabedoria e o poder do plano de Deus em nossas vidas, do plano de Deus cumprido através de Jesus Cristo. E assim também vivia a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é uma carta, a Efésios é uma carta escrita por Paulo a uma igreja de maioria gentia. Pessoas que não tinham uma vida religiosa com um Deus verdadeiro antes, que não tinham uma bagagem para a sua vivência. Paulo sabia que o problema na prática do dia a dia da igreja de Éfeso era por falta dessa bagagem. Por isso que ele divide a sua carta. Nos 3 primeiros capítulos ele fala justamente sobre esse plano de Deus cumprido, e a partir do capítulo 4 somente que ele vai para uma prática cristã. E talvez é isso que aconteça em nossas vidas também. Por não entender o todo do plano de Deus, vivemos uma vida sem pensar, sem saber como agir diante das situações do dia a dia. Será que a gente não está errando como cristão justamente porque a gente não tem a base de fé? E é isso que a gente vai ver a partir do versículo 3 da carta de Efésios, no capítulo 1. Paulo inicia falando: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Paulo inicia a carta louvando a Deus pelas bênçãos espirituais dirigidas a nós. Mas que bênçãos são essas? E aí, a partir do verso 4, ele vai justamente falando e começando a falar sobre essas bênçãos. Verso 4 diz que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus Pai, antes mesmo da criação do mundo, escolheu você, nos escolheu para sermos santos e estarmos na presença dele. Olha quão grandioso é isso. E o plano dele era que por meio de Jesus nós fomos adotados como filho. E qual o propósito disso? Desse plano de Deus? Era justamente para que nós o louvássemos, que tudo louvasse a Deus por causa da graça dele, por causa desse amor imerecido, manifestado através do que diz no final do versículo 6, gratuitamente no amado. Então o plano de Deus é cumprido através de Jesus Cristo. Por isso que nós fomos eleitos por Deus, ou seja, predestinados e adotados pelo Pai. A partir do verso 7, Paulo vai começar a falar das bênçãos espirituais através de Jesus Cristo. Então diz assim o texto: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. É por meio de Jesus que a gente obtém a redenção, ou seja, Cristo paga pelos nossos pecados, nós fomos remidos. Cristo, o castigo que você merecia, que eu merecia, foi pago por Jesus Cristo, se cumpriu ali na cruz. Isso demonstra o domínio de Deus, a sua sabedoria por meio do plano cumprido, por meio de Cristo, que é um mistério revelado. No Antigo Testamento tem vários textos que apontam, personagens que apontam para características de Jesus Cristo, que meio que conseguem demonstrar um pouco do que seria o plano de Deus. Textos que nos mostram como que Deus ia nos remir, que ia trazer o seu povo para Ele mesmo, para que nós tenhamos comunhão com Deus. Então é por meio de Cristo que esse mistério, que esse plano é cumprido, para que aquilo que foi apontado no Antigo Testamento fosse cumprido e se manifestado em Cristo. No verso 10, a gente consegue perceber que tudo se volta em direção a Cristo. A salvação dos homens é por meio de Jesus. Isso num tempo preparado por Deus.
Então tudo é sobre Deus, é sobre Jesus. Jesus é sobre tudo e sobre todos. No verso 11, continuando o texto, diz que nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em Cristo, o plano de Deus é cumprido. Nós fomos eleitos, escolhidos por Ele, e assim foi feita a vontade de Deus. Os judeus, no verso 2, que os que primeiro esperavam em Cristo, eles esperavam, mas Cristo não veio só para os judeus, Cristo morreu e veio para todos, veio para o mundo todo. Você também faz parte desse plano de Deus. É necessário que você entenda que a entrega de Jesus Cristo pela sua vida foi um plano cumprido de Deus. Deus cumpriu o seu plano através de Jesus Cristo. E a partir do verso 13, nós começamos a compreender as bênçãos através do Espírito Santo. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Agora os gentios, nós, que não somos judeus, ouvimos e cremos nesse plano cumprido. Você já ouviu o evangelho, já aceitou Jesus Cristo, e agora entendendo que isso não é um acaso, não foi um puxadinho de Deus. Deus já tinha planejado antes da criação, e esse plano foi cumprido através de Jesus, e você tem o Espírito Santo habitando dentro de você como um selo. Um selo representa justamente essa carta eu enviei e foi através de mim. Isso representa a origem da carta. E o Espírito Santo selado em nosso coração representa que nós temos dono, nós representamos Deus aqui na terra, nós representamos Jesus Cristo aqui na terra, e por isso que nós devemos viver em busca da santidade, em busca em ser como Ele. Por isso que as nossas práticas, entendendo o plano de Deus, as nossas práticas tem que ser de acordo com o plano dele para nós. Então, se nós fomos eleitos e adotados por um Deus Pai, nós podemos compreender que esse Deus é sábio, um Deus que planejou, um Deus que executou o seu plano, que é poderoso, que tudo convergiu ali para que o plano dele fosse cumprido. Quão grande é esse Deus? A gente percebe o quão grande é esse Deus. E em Cristo nós somos remidos. Então as bênçãos espirituais por meio de Cristo Jesus é o plano cumprido, é a entrega dele, é o sacrifício dele. E você percebe o quanto você é amado. E esse amor vai impactar o nosso dia a dia. E nós fomos selados pelo Espírito Santo. E aí está a bênção espiritual que o Espírito Santo traz para nós. Serve como esse atesto ali, eu tô contigo. Deus habita no seu coração. Tudo isso é para quê? Entendendo as bênçãos espirituais que nos foram dirigidas, nos serve para nós termos força e entendimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E aí sim, entendendo esse plano, podemos partir para a prática, naquilo que vai afetar o nosso dia a dia, nos detalhes do dia a dia da nossa caminhada. Mas precisamos partir dessa base, do amor de Deus por nós, da eleição dele, da predestinação dele para que nós fôssemos eleitos e adotados por meio de Jesus Cristo. E agora, Deus habita em nós através do Espírito Santo no nosso coração. É essa certeza, é com base nesse plano de Deus cumprido que a gente pode começar a viver e praticar aquilo que Deus tem para nós.